Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Gratidão pela presença de vocês. Boa noite. Oi, Deva, querida. Bem-vinda. Daqui a pouquinho te chamo aí. Boa noite. Boa noite, Bia. Gratidão pela presença. Gratidão, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Então, eu vou estar aqui fazendo pelo Insta e pro Facebook, tá, gente? Vou estar olhando de ladinho um pouquinho, consegui colocar os celulares aqui quase que do lado do outro, tá? Então, assim, só vou movimentar os olhos aqui. Rosa Prado entrou. Boa noite, querida. O Jurandir, querido. Tá? Boa noite às pessoas que estão entrando. No Facebook também. Tá? Então, pessoal, vamos comentando aqui, né? Então, na live de hoje, não, tá. Tem uma pessoa muito especial que é a Deva Gita, né? Pessoa maravilhosa, que vem fazendo um trabalho aí com o Tantra, né? Junto com a elevação espiritual. Então, hoje a gente vai poder, sim, trazer esse conhecimento, né? Quebrar esse paradigma que existe em relação ao Tantra, e que o Tantra é uma coisa divina, né? Então, a sexualidade, ela é divina. E foi distorcida, né, ao longo aí das eras, dos séculos, milênios. Então, vem com uma crença aí muito forte, e a gente vai desmistificar isso, tá? E colocar amor, né? E colocar amor. Então, aqui eu vou já convidar a Deva Gita, vou convidar ela primeiro aqui no Facebook, tá? A gente vai estar nos dois, e depois eu vou chamar ela no Instagram, tá bom? Deixa eu só ver aqui como eu vou convidá-la aqui. Tô olhando aqui. Ainda não deu. Tá saindo. Peraí que eu vou achar aqui. Eu tinha visto esse íconezinho aqui. Não é o caso. Haha. Pronto. Eu não tô achando no Instagram aqui, ó, no Facebook, como eu chamo a Deva Gita aqui. Tá? Então eu vou chamar ela aqui no Instagram, tá? Já convidei, então ela já vai estar chegando aí. Ai, meu Ei, Deus, olha o cenário. olá, querida. Ei, boa Ei, boa noite. Boa noite, noite. querida. Bem-vinda, bem-vinda, querida. Aqui eu não achei o íconezinho de te convidar no Olha, Facebook. Uau! eu nunca fiz isso, né? Eu nunca Pois sequer é. fiz uma live sozinha pelo Facebook. Então, não sei muito bem como te ajudar, mas estou abrindo aqui também a página. Tá. Eu queria que a Bia, que está aí, que ela me instruísse aqui, Ah, porque nas outras lives eu vi aqui um maisinho para convidar uma pessoa, e agora não está aparecendo isso. Então, aqui assim, eu já cliquei todos os iconezinhos que eu tenho aqui, mas eu não estou achando de novo isso. É porque eu estou com outro celular aqui, sabe? Então, aham. cada celular é de uma maneira, né? Então, assim, Eu estou abrindo aqui vídeo ao vivo para ver o que que acontece. tá. Enquanto Você isso, tá. minha gente, boa noite, boas-vindas. Sim, boa noite a Eu- todos. Live hoje vai ser, sim, de muita expansão de Ai, consciência, meu muito Deus. autoconhecimento, né?
Nada preparado, a coisa chega. Sim, exatamente. A gente deixa o universo trazer, os mentores trazerem o que precisa ser dito, né? Então, assim, Uhum. é muito lindo isso. Tá? Então, Olha. compartilhar transmissão. Ah, você não tem espectador. Compartilhe a transmissão e avise. Tá. Permita que. Ah, tá. Achei aqui. Achei. Haha. Vou te chamar aí. Tá, vamos ver aqui se eu recebo. Tá como ser integral, né? Ser integral, isso. Olha, apareceu um botão transmitir ao vivo. Vamos ver se a gente vai aparecer junto, porque eu também já estava Com indo nessa certeza agora página, vai dar. que eu ainda não Ser estou te integral. vendo. Eu estou achando que eu estou Ser ouvindo só. integral, nenhum resultado encontrado. Então, assim, tá girando aqui, já já a gente resolve isso. As Muita pessoas estão calma. entrando aí. Boa noite. Deixa eu ver Boa quem está noite, aqui. pessoal. Acho que eu consigo ver os nomes. Ser integral tá tudo junto, Deva, ou tá separado? Como que tá? Está separado. Ser, espaço e integral. Você foi em toda aquela parte de transmitir ao vivo. Você está ao vivo no Facebook? Estou, estou vivo. Estou Deixa eu ver vivo se eu no consigo Facebook. achar você, sua página. Se alguém souber, escreve aí, manda essa dica pra gente. Exato. Manda dica, gente. Ah, Olha, você não aceitou minha solicitação de amizade. Tô é de mal. porque. Deve ser por Ah, isso. eu não aceitei? Aceitei sim, tá? Aqui Eu está escrito aceitei. cancelar a solicitação, não está escrito amigos. Cancelar a solicitação. Pois é, Então então você. eu posso entrar lá agora e aceitar de novo, porque eu aceitei gozado. Sim, amado, vai dar certo. Sim. Gente, faz muito Então, tempo que eu não entro no Facebook. Eu tava falando pro Nassif, tipo, oi. Eu acabo só ficando aqui no Instagram, aparece de vez em quando no YouTube, mas Facebook mesmo eu fico, não fico mexendo. ah, é porque se eu for lá para te aceitar, eu vou ter que encerrar no Facebook, te aceitar e voltar depois. Só se Eu fizer acho que é isso, né? melhor, eu acho que é melhor, porque você já fica com a gravação Sim. Então tá, eu sem. vou, eu vou, eu vou encerrar lá. Eu encerrei lá, daqui a pouco eu volto lá, tá? Então, assim, foi encerrada, Tá bom. excluí. Então agora eu vou, eu vou te encontrar aqui agora. Oi, Igor, boa noite. Vai aí Que sustentando aí, querida, que eu vou saudável. te achar aqui. Ah, ah. Tem uma galera aqui. Alguns eu já reconheço, outros eu não sei quem é. Deve ser os amigos do Nassip. Então, e vou fazer o seguinte: enquanto o Nassip vai aí já ajeitando e encontrando onde que ele vai encaminhar o convite, eu vou me apresentando, pode ser? Sim, pode ser, querida. Vai se apresentando aí para as pessoas te conhecerem Tá bom. mais um pouquinho. Então, eu sou Ser Devaguita. integral amigo. Ah, então tá. Ah, ah. Agora já Tá tá. como você como amiga aqui. Agora abre o vídeo e vamos ver se você consegue me convidar. Tá. Tem que fazer isso nas Ah, configurações. tô te vendo aqui, ao vivo no Facebook. Ah, ah. Mas eu fiquei 9 segundos só e saí. Ah, tá. Entendi. Então agora eu vou para a transmissão ao vivo e vai dar certo. Porque você está como amiga aqui. Tá, tá como amiga. Porque aquela hora a gente conversou um pouquinho, né? A gente conversou um pouquinho aquela hora.
Sim, mas não tava com uma amizade ainda. Aí acho que Hum, o vídeo tem que ser amigo. Tô supondo, cara, que olha, faz muito tempo que eu não entro nisso aqui. Pra mim, o Facebook ele não é intuitivo. tá, transmitir ao vivo. Ah, tá. Pera aí um pouquinho. Eu já vi uma coisa aqui que aconteceu que eu tenho que te convidar antes. Tenho que te convidar antes. Haha. Então, é isso. Uhum. Então, é isso. Ao vivo. Agora vai dar. Convidar, ser integral. Minha É, eu gente. digitei ser integral aqui, mas eu não estou achando você. Então, é o seguinte, dessa vez vai ficar só eu aqui e as pessoas vão ouvir a sua voz, né? Tá bom. E tá bom, mas é o jeito, porque Se eu conseguir ver você ao vivo, que eu ainda não estou te vendo ao vivo, aí é eu posso porque ver se dá a eu opção não de. estou vivo ainda, porque eu Ah, tá, estou te convidando antes, sabe? entendi. Mas se não estiver dando, Nacipe, eu acho que ou a gente faz isso, ou você entra e eu tento ver se eu consigo me convidar. Igual como a gente pode fazer aqui também no Instagram. Tá. Vou tentar uma última vez aqui digitar. Tá. Apareceu TVP do Ser Integral. Então, assim, não estou te encontrando. Então, tentamos, né? Tentamos. Uhum, Então, vou fazer a transmissão aqui ao vivo, tá bom. tá? Vai ver como eu não mexo no perfil, pode ser que eu nem tenha essa função de fazer vídeo, apesar que eu entrei sozinha, não sei se eu tenho. Deve ser padrão, né? Realmente eu não manjo de Facebook. Então, tá, estamos de novo aqui ao vivo. Boa noite, as pessoas do Facebook. Só explicando aqui, a Deva Gita está comigo no No Instagram, estou Instagram. tentando pôr ela no Facebook, não consegui convidar ela. Nós fizemos amizade pelo Face hoje. Eu acho que o Facebook ainda não captou a nossa mensagem, a nossa energia. Não Tá? Então está a Deva descendo Gita da já se conexão. apresentou aí, tá, gente? Então hoje a gente vai trazer como o Tantra pode ajudar no nosso caminho espiritual, tá? Então a gente vai quebrar esse paradigma aí que o Tantra é uma coisa. Existe uma crença, né, Deva, na humanidade aí que o Tantra é uma coisa que não é divino, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aí, porque você está envolvida nessa área já faz tempo, né, e faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, pessoal, eu fui aluno da Deva Gita, Uhum. né, em um momento meu, assim, do meu despertar, do meu caminho de iluminação, né, e de transcender o meu eu personalidade, que chegou num ponto que a minha sexualidade eu queria encontrar ela mais individualmente falando, né, fazer um trabalho interior. E aí eu pesquisei em muitos locais e achei que o trabalho da Deva Gita se encaixava no que eu buscava e fiz um retiro com ela maravilhoso e que eu alcancei os meus objetivos lá. E agora a gente está junto aqui para ela poder falar. Então, eu queria que você já iniciasse, depois eu vou te fazer algumas perguntas, os comentários, desse caminho que o Tantra traz, ajudando na nossa busca, no nosso caminho espiritual de iluminação e ascensão, querido. Fica à vontade. E, pessoal, vocês quiserem perguntar e comentar, podem interromper, que a gente vai vendo aqui o que está escrito para a gente já fazer as perguntas, tá? E aí, à medida que ela for falando, vocês fiquem à vontade. Boa noite a todas as pessoas que estão entrando, tanto no Insta como no Facebook, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Oi, minha gente, eu agradeço. Eu estou aqui vendo ele no Facebook, não estou conseguindo mesmo fazer qualquer tipo de convite.
Então, vai ficar assim, se vocês conseguirem ouvir a minha voz aí pelo Facebook, mas se quiser também passar para o Instagram, ok, mas o importante é que você assista, que você me ouça, porque realmente o assunto ele é importante, e especialmente para as pessoas que estão numa busca, que já tem uma caminhada, especialmente no desenvolvimento mais com a espiritualidade. Existe sim, né, quando se entra em contato com o que é trabalhado hoje, nessa era sobre Tantra, um certo conflito. Então, eu sou terapeuta corporal, tântrica, renascedora, integrativa, são tantos títulos aí, são tantas hoje já ferramentas que vou utilizando, que o Tantra, ele já faz parte mesmo assim da vida, né? E a terapêutica tântrica é a base de todo o meu trabalho. E isso, o fato de eu ter já um contato com diversas outras ferramentas que foram me auxiliando, né, no meu desenvolvimento de cada um dos meus corpos, o físico, o energético, e aí o emocional, o mental, e então chegar no campo espiritual também, essa relação, né, de conectar então com várias ferramentas me traz esse reconhecimento da integralidade, que é a importância de estarmos então nos olhando de uma forma integral. Então não dá para falar de espiritualidade sem falar de sexualidade. A sexualidade ela é divina, só que caiu num espaço de muita distorção, e isso não é de agora, né? Sabemos aí, né? Tem muita história. E, sinceramente, é um caminho de ascensão, porque quando a gente está nesse processo de conexão com o próprio corpo, compreendendo a, a maravilha, a divindade que é essa frequência dessa energia sexual, que é uma energia criadora, e ela que nos mantém aqui acesos e vivos e com energia para poder fazer as coisas que você tem aí para fazer. Isso aqui que a gente está fazendo é o movimento da energia sexual. Só que como a gente escuta essa palavrinha sexual, né, já tem muitos preconceitos relacionados a essa palavra, que já liga direto com sexualidade, que sexualidade para a maioria das pessoas é sexo, e não se tem essa compreensão dessa beleza da sexualidade manifestada em tudo o que tem vida. Eu acho muito bonito quando eu gosto muito de ouvir meu companheiro, quando ele começa a falar sobre a sexualidade no desabrochar de uma flor, sabe? Assim, então, utilizar as ferramentas que o Tantra traz, nos proporciona, para exercitar a presença, ampliar então essa relação de conexão conosco e com o divino ao nosso redor. Quando muda esse olhar, quando a gente consegue acessar esse espaço, e aí essas ferramentas tântricas, que são práticas, né, corporais, e de mentalização, de vocalização, de visualização. Essas ferramentas todas, quando são unidas e trabalhadas dentro de um processo para ampliar a percepção, fica muito fácil, então, de compreender essa relação do Tantra com a espiritualidade. Mas no meio desse caminho, meu amado, a gente vai falar bastante ainda hoje à noite. Sim. Eu vou dar um respiro aqui. Só um comentário aqui. A sexualidade ela é tão divina, mas tão divina, que o próprio universo foi criado através da sexualidade, né? Então, quando eles falam que houve um Big Bang, na verdade foi uma expansão, né? Foi uma expansão que teve, né? Que foi expandindo, expandindo, expandindo ali um átomo, né? Ele teve tanta expansão que criou tudo. E ele teve essa expansão com ele mesmo. Então, por exemplo, quando a gente chega ao ponto máximo de um ato sexual, é onde o Criador chega, quando ele cria a gente. Então, é o ponto mais assim, divino que tem, é o orgasmo. É esse aspecto, né, da sexualidade. Então, é uma energia tão elevada, mas tão elevada que ela é divina, ela é puramente divina. Então, o próprio universo foi criado assim, através da expansão de um ato sexual com ele mesmo.
é tanto amor ali, é uma energia tão potente, tão grande, tão amorosa, que cria tudo. Então, a própria vida é criada assim, né? Nós humanos aqui, na nossa humanidade, nós somos criados através do ato sexual, da sexualidade, e com amor ali. Exato, com amor. E aí o amor, meu bem, deixa o amor chegar, porque o amor é isso tudo. É o que conecta isso tudo. Ai, tem Bom, perguntas? Eu sigo falando. Deva, eu queria te fazer uma pergunta, como que você conecta a sexualidade com a espiritualidade? Como que esse divino que existe, você engajou isso no trabalho? Quebrou essa coisa que vinha ali, que sexualidade é horrível, que não deve ser feita, que tem que ser não sei o quê, que aquelas crenças todas, né? E como que você trouxe isso, o Tantra, para um caminho espiritual, da pessoa chegar ao despertar, de fazer um trabalho interior, de chegar na iluminação, de poder ascender através desse caminho? Como é esse trabalho? Eu acho que para responder essa pergunta, eu tenho que também citar que o que aqui no Brasil, né, no Ocidente, a maioria das pessoas conhecem quando se refere à palavra Tantra, é uma forma de terapia, a terapêutica tântrica, que envolve meditações e que envolve massagens, chamada massagem tântrica, e que muita gente procura pelo caminho do prazer, pelo caminho de resolver uma disfunção sexual, para aprender a se conectar com o corpo, para que possa entrar em contato com as emoções, reconhecer então como que se sente. É um processo que embarca no autoconhecimento. Para mim, hoje, dentro da caminhada que eu realizo, não existe uma forma de eu explicar ou eu conduzir alguém para chegar em níveis de expansão de consciência através dessa relação com as bases do Tantra. Eu não tenho ferramentas, senão a terapêutica tântrica, para poder facilitar esse caminho. E para potencializá-lo, como eu estava comentando antes, vão chegando várias outras ferramentas terapêuticas que favorecem né, esse tato com esses aspectos. E agora, então, se a gente quer falar mais mesmo da relação do Tantra com a espiritualidade, esse pode ser um caminho, porque talvez a pessoa ela não se conheça o suficiente para conseguir expandir essa sensibilidade, essa percepção, essa intuição, esse canal mesmo. Tem muitas interferências ainda. Então, ela precisaria conhecer, claro, de todas as ritualísticas tântricas lá na sua origem, que já tinha um propósito muito maior da conexão com a espiritualidade, com a devoção. Então, se a gente for olhar o início do Tantra, que vem do Vedanta, que já se une também com o Yoga, e aí cada um vai seguindo ali o seu caminho, as práticas tântricas, elas eram uma forma de você aprender a produzir energia no seu corpo, sustentar essa energia e conseguir, então, ficar com ela e conduzi-la ao ápice, que seria uma forma de entregar essa energia para Deus. Então, é um processo de sublimação de energia que acontece, é uma devoção. Então, você não gasta energia só pelo prazer. O sexo em si, dentro da parte do Tantra, é um pedacinho. Tem muito mais além disso, que conecta muito mais com essa relação comportamental, né, com essa forma de você a forma de viver. Eu digo muito que é uma filosofia de vida, apesar de nem todas as pessoas concordarem com esse termo, mas para mim é uma forma da gente conseguir ver a vida, viver a vida com muito mais presença, conexão, espontaneidade, Deva, aceitação. só para te interromper, né? Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, só para a gente dar atenção. A Rosane Mabel perguntou assim: algumas pessoas conseguem ter êxtase
sem estar com alguém ou pensando em sexualidade através da Kundalini, e sente a energia fluindo através dos chakras. Isso é tântrico? Sim, amada, que lindo. E eu vou falar disso mais. Já já eu complemento mais essa fala dela. Mas eu vou tentar aqui resgatar o fio, que é de falar dessa relação desses pilares, então, né? Porque para a gente compreender o que se fazia, não é só ficar lá, devoção, devoção, entrega flores para o divino, e então aqui eu vou meditar, não vou ter sexo. Não havia uma relação de negação para o sexo, não, isso não acontecia. O sexo ele era uma forma de você manifestar essa energia, então, de entregar para Deus esse prazer todo, e uma relação de amor e de gratidão. Só que, né, para que isso acontecesse, era necessário que o corpo feminino e o corpo masculino estivessem preparados para saber, então, como produzir e sustentar tanta energia. E para isso, algumas formas, algumas coisas que acontecem hoje, a forma como as pessoas se relacionam sexualmente, a forma como acabamos aprendendo nesses últimos séculos, né, com muita influência de distorções através de pornografia, etc. A gente não aprendeu sobre potencializar essa resposta orgástica para chegar nesse nível de expansão e sentir que existe aquela fusão e que você e o universo é tudo uma coisa só através daquele êxtase total. Isso é possível de acontecer, isso se potencializa quando são a dois. E aí, respondendo à nossa colega, sim, é possível também a gente produzir essa energia tamanha sozinho, e sem desperdiçá-la. Então, por exemplo, para um homem, para que ele sustente mais energia, que ele se incha e que tenha como ter mais vitalidade mesmo, né? Ele precisa aprender a desenvolver o corpo todo para que ele consiga sentir prazer e produzir essa energia, tem que aprender sobre algumas travas energéticas. No ato sexual, que é bem-vindo, ele só não pode ejacular, porque senão ele perde essa energia. Só que a forma como os homens aprenderam, por exemplo, aqui, todo homem aprendeu que é ejaculando que sente orgasmo. E isso é um equívoco. Só que a maioria dos corpos estão condicionados a sentir assim, e muitas mentes nunca ouviram falar sobre isso. Então, não tem esse processo natural no corpo masculino. Imagina, então, quando o homem ele sabe, ele se desenvolve, passa a ser divino só pelo processo dele estar em conexão com ele mesmo. No caso da mulher, que já tem o corpo, que tem uma potência para sustentar ainda mais energia, essa mulher ela tem que aprender a sentir o prazer, os orgasmos, por outras vias do corpo, principalmente pelo canal da vagina, porque também, quando se tem orgasmos clitorianos, se perde essa mesma energia que o homem perde quando ejacula. Porém, é muito prazeroso. E aí, como é que faz, né? Hoje em dia, a gente tem várias formas, né, de poder exercitar mais esse corpo para produzir energia e conseguir encontrar esses equilíbrios onde é possível sustentar mesmo essa energia no corpo. E a gata está quase derrubando a minha lâmpada aqui, e eu acho que isso vai acontecer. Só um minuto. Pronto. Essa é a Maria, daqui a pouco ela aparece. Eu perdi um pouquinho, mas o que... Ai, meu Deus, espera aí. E aí? Pronto. Pronto, fica no colo. Então, em Deva, só pegando essa chave que você falou aí, o que foi nos ensinado, né, em vários séculos aí, foi totalmente contra o divino que é a sexualidade, de você ali encontrar você mesmo através da sexualidade, né? Então, eu sinto que agora, nessa nova era, as informações estão vindo à tona, né? O sagrado feminino, o sagrado masculino, o tantra, a maneira que ele é olhado hoje, né? E aqueles preconceitos, né? Eu vejo que cada vez mais, aos poucos, né? E a humanidade está acessando, vamos dizer assim, a verdade. Vamos dizer assim. Por isso, a sexualidade, ela é tão assim divina,
e leva à ascensão, que isso foi, vamos dizer assim, escondido da humanidade, porque para ela não se iluminar, é, para não encontrar isso através da sexualidade, porque é uma maravilha. Então foi colocado muitas crenças para tirar isso, né? Para tirar esse aspecto divino, né? Uhum. Então eu vejo Isso que tudo agora, aconteceu inclusive, a com o gente. poder. Isso tudo aconteceu quando o patriarcado foi instalado, quando se identificou essa relação de poder e de posse. Existe alguns aspectos da história da sexualidade que vai fazendo com que a gente compreenda quando que a sexualidade se tornou um fator problema. Então é muito antigo isso. E aí a religião, quando chega botando assim tudo para quebrar mesmo. Então, a forma que quem estava no poder encontrou para fazer com que as pessoas que estivessem ali exercessem esse lugar de submissão seria através do medo e da culpa. Então, essa energia foi instalada nas pessoas, trazendo a relação de que o sexo é errado, que é pecado, que é sujo, que é feio, que não pode, só pode transar depois que casar. Nananana. Por quê? Porque aí você está minando a energia da pessoa, ela tem medo, ela sente culpa de entrar em contato com essa energia, que é tão divina, que é tão maravilhosa, que só tem benefícios para a vida. Né? Quem está em harmonia com a sua sexualidade, a vida inteira flui melhor. Sim, É exatamente. uma porta que abre e que reflete em todas as áreas da vida. Então, se harmonizar com a sexualidade para que depois você possa, então, também ter um sexo de melhor qualidade, começa com esse olhar de não julgamento, de desapego do passado, de destruir as relações de posse e se conectar de fato com o amor, entrar no processo de aceitação. Então, essas coisas todas elas vão abrindo, vão caminhando. E aí E essa pessoa ela são começa essas a ter mais coisas. percepção do que é essa energia divina em si, porque ela sabe que ela pode co-criar com essa energia. Perdão, Ô, não queria Deba, perder. sim, e são essas coisas, né, de você aceitar o que aconteceu, né, colocar amor e agradecer, que você consegue esquecer o que aconteceu antes. Né? O que aconteceu antes, aconteceu. Tinha energia para acontecer. Inclusive, a mulher ela foi submissa o tempo todo, às vezes ela fazia sexo obrigada, ela não sentia nada, quer dizer, quantos séculos e séculos que foi assim. Então, para você resgatar o divino feminino, o sagrado, a sexualidade divina, você tem que esquecer o passado. Você tem que aceitar o que aconteceu e vir para o novo agora, trazer de uma nova forma, se acolher, se amar, estar consciente que a sexualidade é divino. E para fazer isso, para fazer esse resgate, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer cursos, a gente tem que fazer um trabalho interior, porque às vezes assim é falado que tudo está dentro da gente, tudo está dentro da gente, mas a gente está em outra dimensão, em uma dimensão mais sutil. Como a gente está aqui, tem as regras aqui. Então a gente precisa de estudar, estar consciente para vir os gatilhos, para você trazer lá de dentro, né, toda essa verdade, todo esse amor. Então as pessoas têm que buscarem isso, têm que buscar ter conhecimento, expansão da consciência, autoconhecimento, porque se não fizer isso, não consegue acessar o que mais de divino tem na sexualidade. Tá, eu vou pedir para a gente ir voltando pro tema, e aí eu vou puxar o início da sua fala, que foi quando você trouxe que a gente precisa esquecer o passado. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. A gente não vai esquecer porque ele está aqui, ele está presente, e que bom que a gente lembra, porque temos então a oportunidade a partir disso de reconhecer o que foi vivido e de tirar aprendizados a respeito de tudo que se foi, e inclusive para agradecer o que se foi.
A questão, através do Tantra, que é o que a gente precisa exercitar para ter essa conexão com a espiritualidade, é a presença. Então, quando a gente fala de passado, é de rolar um processo de desapego mesmo, de aprender a soltar essas dores, qualquer sofrimento que ainda tenha em relação a isso. Assim como Transcender não isso, criar né? essas expectativas para o futuro, e aí você fica ali bitolado, falando que, nossa, cria ansiedade, né? E depois frustrações, e aí você não está vivendo agora, você está vivendo lá na frente, você não sai ali do futuro, do futuro. Claro que a gente tem que planejar, idealizar, ter sonhos onde queremos chegar, tudo isso conectado também, né, com propósito, com missão, mas não dá pra gente querer controlar tudo, então tem que aprender a soltar. Então, relaxar, visualizar o que você almeja e entrega. Assim como você olha para algo que passou, e aí você respira e solta aquela dor. Então, fazer isso é um processo de aprendizado através de muitas ferramentas e práticas, enfim. Mas o Tantra traz isso, sabe? De você viver o aqui e agora, esse momento presente. E aí esses são os aprendizados para você lidar com o passado e com o futuro. Concorda? Concordo, concordo, porque na verdade eu falei esquecer, mas é você transcender aquilo, né? É você aceitar e aí aprender com as experiências, né? Tudo é aprendizado, né? Então, quando você aceita e aprende com aquela experiência, você dá um salto, você vai para o próximo, para a próxima experiência, né? E sempre colocar amor e a gratidão, e assim você vai encerrando ciclos, fechando ciclos e vem para a próxima experiência. Então, é transcender, né? O que aconteceu. Sim. Eu achei uma pergunta aqui. A Rosa, ela complementou a pergunta anterior. Algumas pessoas conseguem êxtase com mentalizações, por exemplo, eu sou paz, eu estou em paz, minha mente está em paz e pensando na iluminação. Então, amada, eu acho que passa por muito mais do que vibrar em pensamento positivo para que você expanda, é atitude. Então, é muito a forma como que você se coloca no mundo. Então, tem uma relação do comportamento. Você está aqui para aprender a ser humano, então você tem que aprender a lidar com emoções, com sentimentos e saber como lidar com as pessoas. Está aqui para se relacionar. O planeta Terra é uma escola de relacionamento. Então não adianta só ficar, eu sou paz, eu vibro paz, eu sou amor, eu brilho, que vai brilhar. Não é assim. Tá? Então, é Tem uma outra. trabalho duro, meu bem. Deva, tem uma outra pergunta aqui. A Franz, né? A Franz, ela fez a seguinte pergunta aqui. Como conectar a sexualidade com a espiritualidade? Fiquei impotente por conta da diabetes. O que me diz? Tá. Aí a gente entra na parte onde conecta o Tantra com o Neotantra, que chega na terapêutica tântrica. Porque quando eu fico, né, falando de Tantra mesmo, que é o tema que a gente puxou nessa live para conectar mais com a espiritualidade, a gente não está falando muito a respeito da sexualidade, a gente está falando sobre transcender essa energia e expandir essa conexão e ter toda essa relação de harmonia desses aspectos emocionais e comportamentais que eu já falei. Então, perdi o fio da meada, eu ia repetir as coisas e não quis repetir. Isso acontece às vezes. Por fim, deixa eu volta à pergunta. Tá, deixa eu voltar aqui a pergunta dela. Deixa eu achar aqui a pergunta dela. Acho que chegou eu estava falando sobre. Ai, tem um bichinho enorme voando aqui. Moro A na pergunta natureza, dela, no a mato, né? pergunta dela acabou que eu perdi a pergunta dela aqui. Tá, mas eu estou me lembrando já. É a respeito de uma questão Ah, tá, achei aqui, de ó. disfunção. Achei de novo. Ela falou como conectar a sexualidade com a espiritualidade. Fiquei impotente por conta da diabetes. O que me diz? Tá, então são duas coisas diferentes. A gente está falando de tantra com espiritualidade, que a gente já está falando até aqui agora. Agora a gente está trazendo uma questão da impotência. Então, Sim. então aí a gente vai buscar ferramentas que hoje auxiliam
que entre elas tem algumas práticas vibracionais para que esse corpo aprenda a produzir e sustentar energia dessa forma. Ele vai ter a oportunidade de expandir essa relação de prazer com todo o corpo, vai ficando com o corpo mais sensível, vai perceber mais essa produção de energia, ou seja, tirar o foco do genital primeiro. Porque se ali é a questão, deixa eu aprender então mais sobre o meu próprio corpo, sobre tudo mais o que tenho aqui, e aí relaxar com essa questão. Porque enquanto o foco está ali, está preocupado, né, já entra numa relação, num ato sexual, já preocupado, você vai ter ereção, você não vai ter impotente. Então, né, aí a gente entra no lugar de primeiro aprender a relaxar para depois ir desenvolvendo também com as emoções, se necessário for, porque às vezes é uma pessoa que está com alguma questão traumática, com o sistema de crença, porque às vezes é algo que não se sente merecedor de sentir prazer. Às vezes viveu ali numa família muito conservadora, religiosa, escutando o que a gente falou no começo da live, de que o sexo é errado, é punitivo, é pecado. Porque quando você se liberta dessas crenças e você se empodera dessa energia, não vai ter ninguém que vai ficar falando para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Você se empodera dela. Aí você tem a oportunidade de conectar mais o seu coração para conseguir, de fato, dar uma direção amorosa e divina para essa energia. Porque despertar essa energia toda eu já escutei, né, uma pessoa muito querida falar, é perigoso. É perigoso, porque quando se aprende, se domina essa energia no corpo, se ela chega num ponto onde a gente só está falando sobre empoderamento e essa pessoa está carregada de emoções muito densas, com vingança, com raiva, ela potencializa ainda mais essa energia que não está legal e pode ser destruidor para ela mesma. Então, por isso que é importante fazer um trabalho de despertar a Kundalini, essa energia sexual, vital, trabalhando essa relação de consciência com as emoções, com o seu sistema de crenças, e aí você vai dando direção para as energias, senão, às vezes, dá uns tiro errado por aí. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui, tá? Deixa eu chegar nela aqui. A Deusa Viva fez uma pergunta aqui. Eu vou chegar, porque eu tive que subir. Achei. Achou? Achei. Sinto isso do Tantra na prática da vida, de trazer ele para o cotidiano e isso dança junto com a presença de alguma maneira, uma dança. Como você falou, Deva, tudo está interligado. É isso aí. Outra. Quando duas pessoas se unem com amor, ancoram muita luz para o planeta. Mas se alguém não tiver um parceiro, a energia tântrica só será potencializada a dois? Rosa. É como dois polos de energia, positivo e negativo. Quando eles estão juntos, há uma potencialização. Então, sim, se existe aqui duas pessoas se relacionando, uma representando mais uma energia feminina e a outra representando mais uma energia masculina, isso significa que independe se é homem, mulher, 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 homem, homem, como for, aqui a gente tem sim uma potencialização. Mas dentro do próprio Tantra, existe também uma caminhada relacionada ao celibato, onde a pessoa ela faz a escolha de não se relacionar. Mas para chegar nesse estágio, ela tem que ter a pura clareza, plenitude mesmo no seu ser, em afirmar que isso não é uma negação, e sim porque você já transcendeu, você já viveu tudo, você já compreendeu tudo que você tinha para compreender com a sexualidade, a sua vida está plena em harmonia em todos os aspectos, você sente que o corpo já não pede mais pelo sexo e você resolve aceitar isso. Maravilha! Aí você sim está trilhando para um caminho já de amadurecimento e de expansão de consciência e dentro desse processo de você direcionar toda a sua energia sexual vital para o divino. E isso é um trabalho que vai expandindo muita consciência.
quiçá um dia, né, dentro de um processo de muita consciência, eu chegue a esse desejo, porque hoje eu acho que é impossível para mim impedir, sabe? Senão não vou mais ter esse movimento da energia sexual, porque eu tenho tanto para aprender com a sexualidade ainda, minha gente. Então, como a grande maioria das pessoas tem questões voltadas com a sexualidade, com história ainda de pai e mãe, criança ferida, então é assim, não querer olhar para a sexualidade é super compreensível dependendo da história que a pessoa viveu, porque pode ter tantos traumas e tantas repressões que ela prefere negar. E ela vai encontrando caminhos assim para facilitar essa negação, para não parecer que é uma negação. Às vezes é uma máscara que ela está querendo colocar, então está iluminado. E isso acontece com muita gente, é uma ilusão. Então, você está aqui vivendo uma experiência humana, não é, Nassif? Por mais que a gente super curte as conexões aí com as naves e com o povo estelar, nessa experiência, nesse corpinho, deixa eu te falar que você vai precisar aprender a Sim. lidar também com toda essa energia. Tanto que, tanto que os seres ascensionados, né? Os anjos, os arcanjos, toda a espiritualidade que está por trás do véu, como eles estão alinhados, né, em todos os aspectos, vamos dizer assim, a sexualidade é muito intensa, porque tem muito amor ali, tem muito amor. Então, quando tem ali muito amor e a pureza do amor ali tem um equilíbrio, a sexualidade é uma coisa quase que instantânea, diária, ou vamos dizer assim, faz parte ali do cotidiano, do dia a dia. E nós temos que trazer esse aspecto para cá, para a nossa humanidade, porque a gente tem que transcender esse aspecto e ir para o nosso divino, né? Encontrar a nossa essência de amor próprio que está no nosso coração, e a sexualidade vai fazer parte disso. É o equilíbrio, é um amor, porque o planeta ficou desequilibrado do masculino e do feminino, totalmente desequilibrado. Então agora tem que buscar o equilíbrio, encontrar o divino dentro da gente, e o amor próprio, a sexualidade é uma coisa importantíssima. Então a gente está aqui, e agora é um período da nova era em que isso está vindo muito forte. Não tem como fugir disso. Se você quer iluminar, ascensionar, tem que encontrar o caminho do sagrado feminino e do masculino e encontrar a sua sexualidade. Não tem como. E aí outra coisa, porque as coisas foram feitas no planeta para evitar isso. Então, quando uma alma gêmea, né, dois seres, almas afins que encontram, e ali tem uma união perfeita, eles criam ali um foco de muita luz. Isso quebra a grade de energia negativa. Isso traz, assim, isso modifica as linhas energéticas do planeta Terra, isso constrói luz, constrói amor, então isso foi evitado. Tanto que muitos seres que vieram para cá para encontrar com a alma gêmea foram aprisionados. Só que agora vai começar a libertar isso, vão começar a vir almas gêmeas, elas vão começar a ser alquins que vão se aproximar. O planeta só vai iluminar e ascensionar quando as almas gêmeas, almas afins se encontrarem e a sexualidade tornar algo resgatar o divino que existe. Então não tem como fugir disso. Não tem como. A gente vai ter que encarar isso e é maravilhoso. Tu tá dizendo, então tá. Sim, é claro. Mas porque isso faz parte da nossa, do nosso caminho do despertar, da iluminação, o trabalho interior. Não tem como você trabalhar um aspecto e não trabalhar o outro. A sexualidade faz parte. O amor próprio ali, de você estar com você mesmo e você usufruir, né, de você mesmo ali, porque primeiro a gente tem que encontrar isso com a gente mesmo, para depois você poder externalizar isso ao outro, né? Tudo é interno, porque você não vai encontrar nada externo. Primeiro é com a gente mesmo, para depois você poder dividir isso, né? E não é nem somar, mas você vai encontrar uma pessoa que encontrou isso internamente e você também encontrou, e aí a dança acontece. E aí é muita luz, Tá? Eu queria ir para outras questões agora, eu tenho aqui um texto, tá?
tem umas Tá bom. questões interessantes aqui que eu acho que vai sim contribuir muito, tá? Então, tem um texto aqui que está falando assim, os chakras se regeneram a cada 7 anos. Portanto, se você já esteve com uma pessoa pelo menos uma vez, a energia dela permanecerá em você por 7 anos. Isso se você não limpar lá corretamente. O que você diz disso? Isso é uma coisa... muitas pessoas falam isso, que 7 anos, outras falam que é 3 anos, 4. Existe várias pessoas falando isso. Isso realmente acontece? Bom, Amado, eu vou vou te responder falando muito mais sobre a minha própria experiência quanto a isso, com a minha vida, porque realmente existem fontes diferentes. Tem quem fale 3 meses, tem quem fale 1 ano, 3 anos, 7 anos, 9 anos, 13 anos, a vida inteira. Salve Deus, né? Ah, salve Deus, porque Salve Deus. eu sinto que as camadas de conexão elas são diversas. Então, energeticamente pode ter um tempo e fisicamente outro, que é o mais rápido, mas emocionalmente pode ser para a vida inteira. Então, né, como eu trago muito esse olhar integral, eu não vou puxar só para essa relação energética etérica. Porém, sim, quando a gente tem um processo de troca com outra pessoa e nem precisa ir para o ato sexual, né? Basta você estar no campo ali com outra pessoa. O Nassif pode falar, ele veio aqui, participou da imersão do Ser Integral, teve meditações com outras pessoas por perto. É perceptível, só que é dentro de um campo muito sutil, que você sente o campo do outro. Então tem uma mistura ali. Né? O processo de um acaba interferindo no processo do outro, mas não de uma forma negativa, a forma de potencializar mesmo o trabalho, né, individual de cada um. Então, só isso por si só já tem ali uma mistura de energia que você vai voltar para casa, não é, Nassip? Depois, no domingo à noite, e você ainda passa uma semana, alguns dias pelo menos, com um campo mais suave, sutil, às vezes emotivo. Quanta gente não me escreve 3 dias depois falando que se viu chorando e que entendeu alguma coisa do que aconteceu durante o workshop? Então, ainda reverbera. Então, imagina quando tem uma troca de fluidos, uma troca no campo de muito amor, de muita energia. Dura também muito tempo. Então, se está trocando amor, que delícia, você vai se sentir muito nutrida e você vai perceber até que compulsões sexuais, caso existam, podem diminuir isso, por isso só por si só por você estar conectada mais no amor. E essa energia toda vai nutrindo, nutrindo, e você então percebe que reverbera por dias, e aí vem a vontade, o desejo de novo, e vamos outra vez. Mas pode ser realmente algo que seja ali negativo e que então passa-se um tempo e ainda está ali reverberando. Como você não fez nenhum processo de limpeza do campo, ou não teve uma forma de descarregar toda essa energia, ela continua lá. Então eu compreendo que existe sim a possibilidade da gente acelerar essa limpeza. E essa limpeza vem através da consciência, né, dessa troca energética, no que ela influenciou. Então, se eu tive ali uma relação com uma pessoa e senti que fiquei toda esquisita, pesada, no que está me atingindo? Onde é que está pegando de fato? Não é só um esquisito pesado. Aprofunda nessas camadas para entender qual é a relação emocional que está ali envolvida para aproveitar, então, a oportunidade para dar essa transmutada nessa energia. Se você tira o aprendizado daquilo que você recebeu, que você sentiu que causa um desconforto, você aprendeu a lição, pronto, virou, e aí de sombra virou luz, e vamos lá, segue a vida. Desapega, não vai ficar com esse encosto aí em 7 anos, não, pelo amor de Deus. Nossa. Então, uma relação Salve de Deus. consciência. Salve Deus, vamos Entendi. limpar cada vez mais rápido. E inclusive, Débora, isso que você falou vai de encontro com o texto aqui, tá? A fonte desse texto, gente, é de um perfil do Instagram, tá? Me esqueci o nome dele aqui, daqui a pouco eu lembro e falo. Então, está falando assim, quando você faz sexo com alguém,
todo um processo energético começa. Principalmente os chakras raiz de ambos se unem. E a partir dessa intimidade, as auras se fundem para criar uma grande energia áurica em torno dos dois. Então é profundo isso, né? Lindo. Então, isso deixa uma impressão energética e kármica. Quanto mais relacionamento você tiver com uma pessoa, mais profundo será a conexão, né? Então, só completando aqui, é por isso que às vezes você se lembra tanto do seu ex, ou de quem você se tornou íntimo, e muda sua vibração e cria conexões energéticas que os unem, onde mais tarde continua a transmitir energia a um nível sutil. Então, assim, é um trabalho, isso que você falou, que a pessoa tem que fazer um trabalho grande, né? Porque e realmente isso pode durar 7 anos mesmo, se a pessoa não conseguir se libertar disso, né? Às vezes, até mais, né? Então, eu vou continuar aqui, que tem outro aspecto interessante. Peraí, calma aí, deixa eu fazer. Bom, se for 7 anos, eu tô vivenciando justamente essa virada. Eu vou poder falar mais daqui a uns meses, a gente volta nesse assunto, para poder observar mais se rolou um desapego ainda maior. Mas quando eu comecei a minha fala, eu disse que ia trazer algo um pouco mais pessoal, porque é justamente isso. Eu vivi, nos meus relacionamentos anteriores, conexão com muitas pessoas, né? Então eu estava sexualmente, tinha ali a pessoa que eu me relacionava, mas era um relacionamento aberto, então tinha conexão com outras pessoas. Eis que depois, quando esse relacionamento termina, eu até tento engajar no relacionamento com uma pessoa só, mas não estava fluindo, não era o que eu tinha para viver naquele momento, ainda precisava dar uma extravasada. Então, foi tanta repressão vivida em algum determinado momento da vida, que ao invés de eu viver uma negação, eu vivi uma compulsão relacionada à sexualidade. São distorções muito comuns de acontecer com as pessoas. Mas quando eu começo a engatar esse processo de autoconhecimento, vai se percebendo e vai mudando essa relação comportamental. Então, uma das coisas que eu senti, né, nos últimos 4 anos foi de fazer essa experiência. Falei, não, eu quero me concentrar com uma pessoa só, eu quero descobrir o que é essa relação de intimidade, de profundidade. Então, para isso, não vai dar para eu sair trocando sexualmente com várias pessoas. Eu quero saber o que é isso, porque eu não sabia, né? Minha vida inteira praticamente tinha sido desse jeito. Pois então, eu percebo que nesse campo energético há muita diferença. Tem realmente menos interferência. A conexão ela é mais profunda, ela é mais verdadeira, é mais amorosa, é muito mais parceira. Então, enfim, é um outro tipo de relação que eu entendo hoje que tem total influência a isso. Mas aí você trouxe, né, no texto que fica 7 anos a conexão e que ainda tem algumas interferências mesmo que sutis. Eu vou dizer que isso é verdade, é real. Mesmo que sutis, porque às vezes só o fato de encontrar uma pessoa que também conhece fulano já passa o pensamento, você sente que ainda tem um resquício, né? Então, eu tô até aí torcendo mesmo para que nessa virada. Tá acontecendo agora. Nossa, que louco, gente, fazer essa live justo agora. Ô, Deva, tem 7 anos, estou livre. Ô, Deva, tem uma questão agora que eu acho também bem interessante da gente falar. Tá continuando aqui o texto, né? Em cada relacionamento, parte da energia da outra pessoa é adquirida. Então, se você se relaciona com pessoas que são principalmente densas, né? Inconscientes, carentes de luz e de amor, instáveis, então você adquire a mesma coisa? Se fosse por osmose, né, que a gente transmitisse tudo, assim, eu acho que ia ser bem bom, porque a gente já ia escolher direitinho, vou naquele ali, me dá a mão aí, vai lá.
namorar um pouquinho, já transmite tudo para mim. Na minha opinião, não. A jornada ela é individual mesmo para você ir ganhando esses níveis de consciência. Agora, é muito favorável um ambiente onde a outra pessoa também está caminhando nessa jornada, né? Não se- E aí eu sinto sim que há complementos e influências no campo, mas não que você está ali, então transmita-me todo o conhecimento agora. E, né, não confio que seja desse jeito, não. Mas é E porque eu falo isso, principalmente com relação ao homem, né? Porque o homem, assim, né? A própria crença que vem ali fez sexo, né? Não fez amor, fez sexo desde da puberdade ali, né? Quando já chega a própria família, o próprio pai, pega assim, vou levar meu filho para desmamar. Entende? É isso. É sexo, é puramente sexo. Entende? E ali você tem relação com uma pessoa, com outra pessoa, com aquela pessoa, você não conhece a vida, não sabe o que ela faz, quais os problemas emocionais que aquela pessoa lhe traz com ela, e aquela pessoa acaba relacionando com outra pessoa ali, entende? Então, assim, se você tem todo esse contato sexual e você adquire parte da energia que a pessoa ali tem, então, então, eu sim tenho uma fusão energética e sim você pode acelerar todo esse processo de potencializar ou de limpar essa energia que tá influenciada. Teta Healing traz uma relação dos fragmentos, que a gente deixa nossos fragmentos com as pessoas com quem a gente se relaciona e fica com os fragmentos da pessoa, e que nossa, para você ter uma ideia, né? Então, no Teta Healing traz que isso é multidimensional, é de vidas passadas, de tempos passados e futuros. Então, faz toda uma série de comandos de limpeza para que sejam resgatados os seus fragmentos e que sejam devolvidos os fragmentos que estão com você e que não são seus aos remetentes. Então, eu sinto que para a gente lidar de uma forma mais prática, que é o que a gente precisa nesse momento pela urgência de expansão de consciência a respeito da sexualidade, para que as pessoas possam viver melhor, eu saio desse lugar onde fica num lugar mais místico, falando a respeito, né, de ser de passado, ser de futuro, se grudou na energia do outro, se é dele, se é do meu. Aprenda a limpar o seu campo e a tirar os aprendizados do que está se vivendo, porque é o que a gente precisa para agora. A gente não estamos no momento em que dá para ficar entregando, né, para o tempo. Não, você vai ter que ter a responsabilidade de se limpar. é, e esse se limpar, ele não necessariamente é dentro desse campo energético de fato, porque essa relação de se sentir obsediada, né, pela energia sugada, bagunçada, que algumas pessoas sentem, e por isso acaba surgindo essas demandas, essas perguntas, muitas vezes isso está, de fato, no campo emocional, acessando ali algum trauma, ou então passando por um trauma, ou então até mesmo de cunho espiritual, né, quando a gente fala dessa relação kármica, que já conecta achando que essa relação sexual ela deu ruim, e tocou ali carregando o karma do outro, é seu mesmo, meu bem, que ele só acionou ali, só tirou a sujeira de cima da sujeira maior que estava aí dentro de você. O outro vem como um instrumento para mostrar suas sombras também. Então, entra realmente no processo de purificação, ou seja, de conhecer a respeito de você mesmo. Esse processo de iluminação, ele passa pelo conhecimento. Então, não é só, que limpa a energia, joga uma aguinha, toma um banho de ervas. Não, tem que passar pelo conhecimento. sim. E ainda tem uma parte que fala assim: se você dorme com uma pessoa que atualmente já tem um parceiro, como resultado, você ganha a energia dessa pessoa e de seu parceiro, e dos parceiros do seu parceiro. Quer dizer, que se você tem uma É a relação suruba sexual. energética. Oi? Sim. É a suruba energética. É a sopa energética, né? E aí você vai estar mais assim,
recebendo todo aquele pacotão ali, né? Entende? Então, assim, é como você disse, né? O que a pessoa quer? O que a pessoa quer? Eu vou até Ela quer pegar aqui continuar? antes disso, o que que a pessoa quer, com um comentário que uma pessoa fez há pouco, que falou assim, eu vivi um relacionamento aberto, livre, e foi maravilhoso, tenho saudades. Então, eu diria o seguinte, não quer dizer que é ruim, porque talvez na fase da vida em que você está, é isso mesmo que você precisa viver, e é isso que está te fazendo feliz. Então, vai. Mas saiba que pode ser que em algum momento você sinta que tem uma carga energética mesmo, que as coisas estão ficando mais densas, mais pesadas. E aí você precisa observar se isso não é uma interferência pelo fato de ter o seu campo misturado com de tanta gente. E talvez seja o momento de ir aprofundando, né, o porquê dessa necessidade para entender se isso é genuíno mesmo no seu coração, se é isso realmente que você quer viver, ou se você está vivendo isso para tampar um buraco, uma carência, uma necessidade de aparecer. Eu tô com um projeto para o ano que vem que eu quero escrever um livro que aí eu vou poder aprofundar em todos esses fatos vividos e trazer essas reflexões todas. Então, meu bem, vamos trazer para escancarar aqui. Veja aí se não é essa máscara que você está vivendo, sabe? Então, é isso. É importante trazer essa consciência, né? Porque não há culpado, vamos dizer assim, apenas pessoas inconscientes, né? E as consequências disso. Então, quando você traz à luz, traz essa consciência, aí a pessoa pode escolher, ela já sabe. Se eu fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Então, quando você traz isso para a consciência, já não tem como ali a pessoa fazer no inconsciente, né? E depois, Não aí você mesmo. vê que a vida ali energeticamente está travada, está cheia de coisas, né? Aí a Então, pessoa descobre que ela tem uma escolha. E se ela escolher fazer algo contra aquilo que já é verdade para ela, que ela entendeu, que ela assimilou, aí vai ter os conflitos. Vai sim, acontecer coisas na vida que vai fazer com que ela pare e fale, ah, tá bom, vai. Eu solto, eu entrego, eu confio, eu vou fazer o que realmente faz sentido, e assim vai. sim. É porque você é seu próprio mestre, você pode mudar quando decidir, né? Tendo que você arca com as consequências daquilo, né? E você estando consciente, por isso que é importante a gente conversar sobre esses aspectos para trazer a consciência, para trazer a luz. E aí a pessoa consciente, ela escolhe, né? O que você quer? Uhum. Então, é um caminho lindo quando você está consciente e você pode escolher. Eu sei que se eu for para esse caminho, eu vou arcar com as consequências disso, disso, disso. Agora, se eu for para aquele outro caminho ali, Uhum. vai acontecer isso, isso e isso. Então, aí a pessoa escolhe, né? Isso. Maravilha. E aí, galera, mais algum comentário, pergunta? A gente já está perto de encerrar, né? Aqui, ó, tem uma pergunta no Facebook aqui, tá? Tá. Rosane. A Rosane Peixoto está perguntando assim: sexo feito com amor faz tudo ficar lindo. Vida se torna leve e cheia de luz. É um comentário dela, né? Sim, Gratidão, querida. sim, sim, querida. Agradeço essa galera que está aqui. Sim. E é isso, gente. Quanto mais consciência, mais conectado com a espiritualidade. Sim, aí o Então, texto é uma coisa interessante também. Quando você se relaciona com alguém que é consciente, cheio de luz, amor e que mantém sua energia limpa, uma troca maravilhosa de energia positiva é gerada para ambas as pessoas. Ambos crescem em amor e consciência. Né? aham, Quando duas pessoas nesse estado assim, se encontram, né? aham, Então a luz ela é potencializada, né? E aí você forma um nó. E esse nó dissolve tudo à sua volta. Por isso que o encontro de almas gêmeas, ele é fantástico, porque você forma ali um nó de luz. Não é um nó kármico, é um nó de luz. E esse nó dissolve tudo que não serve à luz ali. Entende? tenho. Então, Olha, no a planeta, gente
Pode falar, perdão. Vai começar a acontecer mais isso, tá? Porque a, a transição planetária, né, para chegar à quinta dimensão, tanto o planeta como as pessoas, esses nó de luz tem que acontecer. Porque senão não há a transição para 5D. Então isso vai acontecer. Já está acontecendo. Então, quando a pessoa fala assim, eu vou encontrar a minha outra metade, né? Eu penso assim, se você fala que vai encontrar a outra metade, porque você considera uma metade. Na verdade, nós somos inteiros. Eu tenho que estar inteiro com o meu amor próprio, com a minha consciência, eu tenho que estar inteiro e me amando. Olhando para mim no espelho, falando assim, eu estou bem, eu me amo, eu amo a minha vida, eu sou puro, eu sou belo. Então você não precisa de ninguém para te preencher. Você preenche com você mesmo, com o seu eu superior, com o seu amor próprio. Aí você vai encontrar uma outra pessoa que está também da mesma forma. Não é que um vai encontrar a metade do outro, não é, ninguém é metade, eu sou inteiro. E você vai encontrar com outra pessoa inteiro. E aí vocês juntos ali vão construir algo maravilhoso. Acontece a dança. Então você não vai encontrar uma metade, porque você não é uma metade. Você é inteiro. Uhum. Exatamente. Né, Débora? É isso. Então, é expandindo, expandindo percepções e consciência para a gente poder chegar num mundo melhor. Um mundo mais Sim. leve, onde se sustenta essa conexão com a Divina Mãe, com a natureza, e as ações são os principais passos. Então, refletir muito sobre tudo que você decide, todas as escolhas que você faz, e principalmente conectar isso no coração, né? Isso que eu acho que é tudo que você está trazendo, que é realmente fazer com que o coração seja seu guia, a mente seja algo a serviço desse coração. Então, essa relação das conexões, né, que se traz um pouquinho aí das almas gêmeas, eu ficaria ainda mais um tempão se fosse para falar sobre isso. Eu sinto que para mim ficaria para um outro momento. Eu tenho uma leitura de que nós temos algumas almas gêmeas de diferentes níveis, tipos de conexão, mas tudo conectado a, a nossa, me fugiu a palavra, mas eu já li. E que nem todas elas são simples de serem vividas, mas que todas têm muito aprendizado e que quando se tem a oportunidade de ter essas conexões, a gente sim tem a oportunidade de dar grandes saltos. Não necessariamente a gente precisa se relacionar com elas. Esse é um ponto que eu gosto de trazer, porque tem muita gente que fica imaginando dentro daquela ilusão igual do cavalo, do príncipe no cavalo branco, que então eu encontrei minha alma gêmea, eu tenho que casar com ela e viver feliz para sempre. Isso é uma Está tudo ilusão. resolvido, né? Não é simples assim, não é só isso. E talvez seja uma gêmea para você ter uma conexão com um projeto conectado à espiritualidade, talvez seja para você ter aquela pessoa que vai te dar toda a sustentação emocional sempre que o bicho pegar, que você não estiver legal, mas não necessariamente é a parceria afetivo-sexual, a sua alma gêmea. Você pode estar vivendo uma conexão até com uma alma nova e serem duas almas muito evoluídas e estar trazendo aí um campo muito maior. E pode ser uma alma irmã, né? Uma alma com quem você já tem afinidade e que agora está tendo essa oportunidade de viver uma relação de Dharma e não de Karma. Muitas relações voltadas com almas gêmeas parece que é tudo lindo, mas muitas vezes também traz muitos karmas a serem resolvidos. Sim. E por isso que a gente aprende a vivenciar o amor de forma livre com todas essas conexões. Nossa, vou recortar esse pedaço e vou postar aqui. Que lindo, que lindo. Foi poético, uma poesia que você disse. Porque até quando você encontra com uma alma afim, tem trabalhos ali a serem feitos, né? Para você chegar num momento assim,
de um amor, assim, maravilhoso, você trabalhou várias questões ali, né, de aceitação Sim. e de o amor ser Ah, livre ali em todas as questões. Né? eu Então, sinto que vou me despedindo. Eu tô apertada para sim. fazer xixi. Então Ah, tá. a gente termina Gratidão. chegando agora, mas eu sinto que eu trouxe bastante conteúdo. A gente já está aqui um pouco mais de Sim. 1 hora. Sim. Então, eu quero muito agradecer mesmo pela oportunidade de transmitir. Eu sei que falei um montão de coisa, assim, mas eu realmente me coloquei aqui como um canal para poder transmitir aquilo que as pessoas que estão aí para ouvir estivessem precisando ouvir. Mas se você está chegando agora, não significa que você não mereça ouvir. Vai daqui a pouco, o Nassib vai deixar essa live gravada. Ele vai Sim. ver se consegue me marcar também para que apareça também na minha. Senão eu Sim. publico aí também nos stories para quem me segue que está aqui ouvindo. E quem também quiser conhecer, né, na CIP faz um trabalho aí também de autoconhecimento, e eu também faço, e Tamo somos junto. aí colegas de Estrela Sirius, e então é uma alegria, é uma alegria Sim. estar aqui e poder misturar esses temas todos, sabe? Porque a espiritualidade ela é ampla demais, então eu gosto de falar dela dessa forma mais prática, né, que está relacionada muito com essa experiência humana mesmo. E apesar de amar muito tudo que eu escuto a respeito das estrelas, dos povos estelares e o quanto que eles estão aqui colaborando e sustentando junto com a gente toda essa transição para a quinta dimensão. Então, eu sou muito grata a todos os ensinamentos de várias formas que a espiritualidade tem se manifestado aqui Sim. comigo, especialmente nesses últimos 3, 4 anos. Mas é isso, falar de sexualidade me brilha os olhos, porque é algo que fez com que eu desse essa primeira virada, né? Então, conhecer a terapêutica tântrica, o tantra, é algo que faz com que eu fale com muita empolgação. É A isso, gente amado, vê. entreguei o que eu podia hoje. Sim. Gratidão, querida, pelo conteúdo, pelo que você trouxe. E o que a gente trouxe foi o que era para ser falado, onde todas as pessoas estão prontas para ouvir. E uma luz que a gente coloca, né? E para trazer mais esse assunto à tona, para desmistificar as coisas. E gratidão pela tua presença, pela tua luz, por essa alegria, por esse sorriso e por tudo que você trouxe aqui. E podemos marcar mais vezes com outros temas, claro. É um tema lindo, tá bom? Gratidão, do coração. E a Gratidão. gratidão a todos queridos do Instagram, do Facebook que nos acompanharam. E essa live vai ficar gravada, tá? Tanto no Insta como no Facebook. E eu vou tentar Maravilha. te marcar aqui também, como nós combinamos, tá bom? Combinado. Beijo, Fechou. gratidão, Beijo. queridos, gratidão a todos. Até. Tchau. Até.